usuário do canal assinou a recompensa do Catarse para burlar a censura de 25 por mês. Você faz uma pergunta todo mês e também vota. Eu respondo a pergunta via vídeo. Não apareceu a tua pergunta em vídeos publicados, então aqui eu já vou responder. Uma vez por mês você faz uma pergunta por e-mail ou no vídeo do YouTube, eu te respondo via vídeo. Sobre isso, em comentário, o projeto de moeda única do Lula e Fernandes foi uma medida nacionalista para desdolarizar o nosso país ou não? E se você achar que o YouTube não dá mais tanto engajamento, você criaria conta em outra plataforma alternativa como o Rumble, já usada pelo Glenn Greenwald do PCO ou não? Não vou mencionar o nome, não fui autorizado a mencionar o nome do usuário, não vou mencionar. Quanto ao Rumble e ao PCO, essas outras plataformas, é uma coisa a se estudar. Teria que ver se mudaria muita coisa ou apenas duplicaria o trabalho de estar postando em dois lugares sem necessariamente receber a recompensa do tempo dedicado a isso. É que o Glenn tem a fama que ele carrega, né? Bom, mas é outra história também. A gente não sabe os recursos que essa gente tem para serem promovidos. O Glenn é um cara meio suspeito de muita coisa. Quanto à moeda Lula do Fernandes, a moeda única, né? Eu vou ler uma matéria do Infomoney para ter um contraste para os outros verem do que se trata exatamente. Então, o Lula se reuniu com o presidente da Argentina para fazer uma moeda, para desdolarizar a economia. O dólar, isso é um ponto soberano, num certo aspecto. Porque quando você usa dólar, os Estados Unidos considera que você está pisando em território americano. Então, o dólar é considerado território americano. O que dá direito ao FBI de te investigar. Então, esse foi o caminho pelo qual a Lava Jato entrou. Pelo dólar. Por isso eles fazem tudo para destruir a economia brasileira e torná-la dependente deles. Quando eles se referem à independência do Banco Central, o que eles estão se referindo é a dependência do Banco Central da estrutura internacional financeira que é comandada pelos Estados Unidos, chamado mercado especulativo. Nisso não se permite que o Brasil tenha uma moeda própria, uma moeda com... Tudo tem que ser dolarizado. E a economia pelo dólar dá dinheiro, porque o dólar é uma commodity. E tu tem que pagar pelo dólar. Tem outras questões, eu não sou economista, tem outras questões atreladas a isso. Mas do ponto de vista jurídico, quando você usa dólar e você joga no mercado de ações, ou põe a sua firma, sua empresa no mercado de ações dolarizado, a sua empresa está sujeita, se comercializar em território americano, num bando de pateta que nem tem no Brasil, mas junto com os traidores, isso dá direito à autoridade jurídica americana de usar a narrativa da corrupção, como eles usaram. Toda firma vai ter corrupção, todos os grandes complexos industriais têm corrupção, especialmente quando envolve governos. Todos são corruptos, tá? Tu pode discutir que tipo de corrupção, mas são todos corruptos. Então, acusar uma empresa nacional de corrupção é ridículo, porque todos são corruptos. É impossível. Por exemplo, as empresas de petróleo americanas estão sempre envolvidas em golpes de Estado. Isso é corrupção. Os mercados das empresas americanas são abertos através de golpe de Estado. Os Estados Unidos vai lá na Indonésia, na Malásia, e dá um golpe de Estado, como fez na época da Guerra Fria. Aí eles põem no lugar uma ditadura militar, e essa ditadura militar privatiza tudo e cria o brasileiro já se acostumou, mas isso aí é absurdo, essa economia de trabalho escravo. Aí lá no chamado sweatshops na Ásia, aí os caras fazem um tênis da Nike, são pagos aí R$3 por dia, e aqui a Nike, tu compra o tênis a 1.500, tá? Isso é exploração, lucro total para as empresas americanas e trabalho escravo. Lula sugere moeda comum entre países Mercosul e fala em criar as condições para o BNDES financiar gasoduto na Argentina. Então vamos entender o aspecto do BNDES. O BNDES é um banco nacional brasileiro, e o Lula já explicou isso. Esse banco coloca o Brasil numa posição de poder. A rota da seda da China é isso, porque a alternativa a isso é o FMI. O FMI é um banco corrupto que impõe condições
para te emprestar dinheiro a juros, dinheiro que ele roubou de ti através do golpe. Então o cara dá um golpe de Estado, destrói as tuas corporações, ou diz que um dos requisitos para te emprestar dinheiro é que tu venda a tua propriedade por 3 centavos para eles. Tem toda uma outra questão histórica do FMI. Então o BNDES, o Brasil quando oferece dinheiro, o Lula já explicou, o Brasil ganha com isso. Aí a direita vai vir com esse papo, claro, eles são liberal traidor, eles vão dizer assim, né, aí vai lá. O que é o brasileiro passando? Isso é um classe média que anda aí de carro importado e não passa fome, tá? Mas ele gosta de vir com essa conversa que é assim, o Brasil aí, ó, todos aí, o brasileiro passando dificuldade, ele vai, esse Lula dar dinheiro para esses países na volta aí, constrói porto não sei aonde, e nós aqui por um problema. Agora, se esse dinheiro vai reverter para nós, é uma história diferente, nós, povo, é uma história diferente de nós, conjunto da volta do governo, porque alguma coisa vai respingar em nós, sempre, mas fazendo isso. Mas é claro que a patota de cima, porque o Brasil é um país corrupto, não é o Lula que é corrupto, o país é corrupto, o esquema, o mundo, na verdade, todo mundo é corrupto, tá? Ninguém é legal, isso é papo furado. Mas o BNDES, o Brasil lucra com essas condições. É que nem a rota da seda da China, eu vou lá, construo uma coisa e ninguém faz de graça. O Brasil está ganhando alguma coisa, não é só emprestar dinheiro, é para expandir o mercado das empresas brasileiras. Isso é esperto. Por exemplo assim, os Estados Unidos fez isso na guerra do Iraque. Ele foi lá destruir o Iraque, e quem é que foi construir as empresas? A reconstruir o Iraque, as estradas, os complexos? A Halliburton. O vice-presidente do Bush, o Dick Cheney, era um dos acionistas da Halliburton. Toda a administração Bush era associada a corporações e empresas que lucraram com aquela guerra. Claro que aquela guerra não foi feita só para lucrar, ela foi feita por uma questão de poder e geopolítica. Mas para te motivar os agentes operativos dessas operações de golpe de Estado e guerra, tu tem que ganhar alguma coisa com isso. A mesma coisa na Ucrânia. Esse dinheiro que os Estados Unidos está dando para os ucranianos está se perdendo no mar da corrupção. Ninguém fala nada da corrupção dos ucranianos, do nazismo dos ucranianos. Não, aí está tudo certo. Agora, um cara chama o outro de alguma coisa no Brasil, vem uma lei e já derruba. Aí todo mundo fica oriçado com isso. Então, a ideia de moeda comum ainda é incipiente, não substituirá as moedas nacionais, o real no Brasil, o peso na Argentina. Em visita à Argentina, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu na segunda-feira a implementação de uma moeda comum para operações de comércio exterior com o país vizinho e disse que os respectivos ministros... Tá. As declarações foram dadas... Tá. Isso aqui... Respondendo ao jornalista, Lula sugeriu que se tentasse criar uma moeda comum entre países do Mercosul, de modo a reduzir a dependência do dólar em negócios regionais. Esse é um caminho soberano. Porque... Agora tem que ver se essa soberania favorece, porque sim, se eu vou ganhar R$1.300 por mês, continuar ganhando R$1.300 por mês, bom, isso é uma questão a longo prazo também, né? Porque o Brasil vai desenvolvendo e vem esses caras e dão um golpe, tem esse aspecto também. O que teria acontecido com a economia brasileira se a Dilma não tivesse caído? O pessoal vai dizer assim, mas o PT não sai nunca de lá. Bom, mas então tu cria um governo nacionalista para competir com o PT, porque o PT não é um governo maravilhoso, mas ele é o único, a coisa mais nacionalista que nós já tivemos desde o Getúlio Vargas é o PT. O que nós vamos fazer? Neoliberal é traidor, neoliberal vende tudo, destrói tudo e não quer saber de ti. Aí tu tem uma classe de pequenos empresários que estão cagando nas pequenas cidades, aí nas grandes cidades, tá cheio de... Não é possível que tu vê as pessoas andando de carro aí, não vê? Nem todo mundo é miserável. Como é que sai dinheiro dessas criaturas? É concurso público, é herança de família, é 2, 3 na mesma família trabalhando. Aí varia de região para região. Mas, quer dizer, não é uma vida... Esses caras são açoitados na cabeça, esses bolsonaristas, porque a maioria não tá rico. É só a classe média, que anda de SUV financiado, carro de 2014, é que os carros estão bonitos dos últimos 12 anos pra cá, os carros estão bonitos. Os carros sempre teve carro bonito, mas a maioria dos carros são bonitos. E não, sabe, o cara tem um carro se tu não pesquisa carro, tu olha um carro ali, um SUV da Honda de 2010, parece um carro de agora, mas não é de agora. Isso é carro velho. Pensa, se tu visse um carro de 90 nos anos 2000, tu já ia ver uma diferença, não ia?
aquela... Esse carro é quadradão, feião. Agora não tem mais isso. Todos os carros são mais ou menos bonitos. De 2000 pra cá, os carros não são feiosos assim. Tu vê que é antigo, mas não são muito feiosos. Então dá uma ilusão, né, de comodidade. Todo mundo tem um celular. Então, quer dizer, o que se quer fazer com esse dinheiro? Tem outros aspectos culturais aí também que o brasileiro não valoriza. Mas se a interrelação do BNDES em relação a essa moeda, aí é um caminho de soberania. Tudo que leva a desdolarização é bom, tá? No sentido teórico de soberania, no sentido jurídico. Isso aqui é um ataque. Os militares são contra isso aqui. Então, o Lula não tratando direto com os militares, mas o Lula teria que explicar para a população que os militares são contra o BNDES. Por que eles são contra o BNDES e por que eles são contra esse tipo de desenvolvimento? Porque a função do general Heleno e Mourão, que são maçons, que trabalham para o Departamento de Estado americano, está tudo embolado aí, esses caras. As burocracias jurídicas, a função desses caras é não deixar o Brasil crescer. Essa é a função deles. Toda vez que o Brasil se desenvolve, eles vêm dar um golpe. Porque lembra que o maior dano não foi o Bolsonaro que fez, foi o Temer. O Temer fez o maior dano do universo na economia brasileira. Quem foi o idiota que não teve a visão de ver que o Temer era um cara perigoso? Quer dizer, o PT está sempre desatento. Também não adianta fazer isso aqui e daqui a pouco tomar um tapa e perder tudo. Tem que explicar o que são essas coisas de fato e dizer quem são as pessoas que são contra. Porque se tu tiver um lucro, se o povo lucrar com essas situações, ele vai defender a situação e vai saber quem é contra. Porque eles disfarçam o ser contra disso com serem anticomunistas. Então, mais uns detalhes aqui. Por que não tentar criar uma moeda comum como se tentou entre os países dos BRICS? Então o Lula deixou o BRICS e está fazendo uma coisa paralela ao BRICS por causa da guerra dos Estados Unidos com a Rússia, provavelmente. Ele é cagão, ele tem medo de mexer nisso, porque ele quer dizer que ele é da paz, mas ao mesmo tempo ele quer dizer que ele não é submisso aos Estados Unidos, ao mesmo tempo que ele quer, que posição ele toma. Acho que com o tempo isso vai acontecer e acho que é necessário que aconteça. Muitas vezes há países que têm dificuldade de adquirir o dólar e você pode fazer acordos, estabelecer um tipo de moeda para o comércio. Aí entra numa parte mais econômica, mas o fato de usar o dólar te põe em território jurídico americano. Não vai ter mais lava-jato. Se a gente não, por exemplo, se a Odebrecht não comercializasse em dólar, não tinha lava-jato. Entendeu? Se a Odebrecht não, mas os Estados Unidos podem dar um jeito. Se o Brasil tivesse criado uma moeda com o BRICS, tá? Porque os Estados Unidos está sem moral agora para parar qualquer coisa do tipo, porque ele está lá fazendo guerra, né? Aí tem a questão, o pessoal fala da Amazonas, o Lula está entregando a Amazonas. Os internacionalistas não estão preocupados com árvore, tá? Isso é besteira. Não quer substituir a moeda. Eu não estranho a curiosidade que uma discussão como essa apresenta. Tudo que é novo causa estranheza. E tudo que é novo precisa ser testado. Porque nós não podemos, no meio do século XXI, continuar fazendo a mesma coisa que fazíamos no século XX. Depende da coisa, né? Tá todo mundo transando basicamente da mesma forma que era desde o período Cretáceo. Deus queria que os nossos ministros da área econômica, os presidentes dos bancos centrais, tenham a inteligência, competência e sensatez necessárias para darmos um salto. Bom, primeiro que tu manda no Banco Central, tem que deixar, o Banco Central é nosso, tem que tomar o Banco Central de volta. Essa história de dependência do Banco Central é, na verdade, o contrário, é dependência do Banco Central do mercado de Nova York e de Londres. A mesma coisa se trata da independência da polícia, do STF, tudo quando eles falam em independência no Brasil, é independente do país, é independente do Brasil. É isso que isso significa. Então essa foi a recompensa. Porque aí tu vai entrar em questões econômicas aqui, eu não sou economista, então a parte da política e da geopolítica, se bem feito, é bom, tá? Então essa foi a recompensa. Escolha burlando a censura do YouTube ali, é de R$25 por mês ali no Catarse. Se você gostou, assine, tem outras recompensas também, pode doar via Pix, vai estar a barra aí embaixo. Então pode ser positivo.
desdolarizar certas empresas não pode ser como, por exemplo, assim, se tem uma empresa de refrigerante, foda-se, qual é essa? Agora uma empresa de construção civil, de petróleo, tem que desdolarizar isso aí. Porque senão os Estados Unidos vai dar golpe, vai derrubar, vai dizer que é corrupto, eles são hipócritas, vão dizer que é corrupto, que não sei o que. Aí o cara dá um golpe de Estado no teu país para combater a corrupção, não faz sentido nenhum, né? Porque o próprio golpe de Estado já é uma corrupção. E aqueles envolvidos no golpe também. Então, Lava Jato não existiria se isso aqui existisse. Esse é um caminho de segurança. Isso é mais concretamente seguro a longo prazo. Essa é uma alternativa para evitar futuras ações como a do governo Temer e da Lava Jato. Porque o Bolsonaro, no fundo, é só conversa fiada. Ele só pode privatizar certas empresas. A gente já combate as privatizações também. Tem que combater e reestatizar certas coisas. Tá? Então, é isso aí. Que Deus abençoe a todos, que Deus proteja a todos.